o senhor deu destaque que uma coisa é tu ter prova robusta. E essa prova robusta é fruto de 2 anos de investigação. Advindo da Operação Sharks. Pois Foi é. lá que nós obtemos a Então, prova. ó quanto tempo de trabalho, né. E quando a gente vê a notícia, parece que Foi fácil. foi uma semana ali e fez, né. Então, a gente como população, a gente fica às vezes um pouco, desesperançoso, né, sem muita crença, porque acha que, pô, os caras estão nadando de braçada e nada está sendo feito. Sim. Então, é interessante esse relato que, pô, são 2 anos de trabalho e os caras estão atuando já há décadas, né. Quando você fala isso, eu acredito muito no poder da mídia, portanto, o teu canal é importante por conta disso também, né. Você não fala só para o público das forças de segurança, tem muita gente que não é das forças de segurança e A acompanha, maioria. né, e acompanha teu canal, mas se interessa pelo assunto. E eu sou um grande defensor de usar a mídia, inclusive a nosso favor, não é de criar história, inventar história, pelo contrário. De poder informar a população. Eu preciso informar, eu recebo dos cofres públicos. E eu preciso prestar contas disso. Então, para você ter uma ideia, eu vou só para te dar um exemplo. Você falou, às vezes a gente não sabe que demorou tanto. A primeira entrevista que eu dei, Glauber, eu sei que se você der um Google no meu nome, vai aparecer um monte de entrevista. Você falou, começou seu programa, falou, eu já vi o Dr. Lincoln em várias entrevistas, hoje ele está aqui comigo. Eu até 2016, que foi quando você estava aí chegando lá na PFBRA, eu nunca havia dado uma entrevista na minha vida a respeito de PCC. Ninguém nem sabia quem eu era, só que eu já trabalhava desde 2004. Eu já estava jurado de morte. Por que eu dei a primeira entrevista em 2016? Porque o Ministério Público me pediu, era uma comemoração de 10 anos dos ataques de 2006 e a manchete do maior jornal desse estado era 10 anos de ataque e nada foi feito pelo Estado. É mentira. Só eu tinha mais de 2.000 prisões, minha equipe, né? Não digo eu, mas prisões decorrentes de investigações nossas. E de gente de peso, né? E isolamento em RDD, depois, né, isolamento na Federal, enfim, sequestro. A gente precisava mostrar. E o procurador me pediu. Em 2016 eu dei a primeira entrevista, mas já estava jurado de morte. A denúncia que eu ofereci em 2013, que eu mencionei aqui para você, que é a maior investigação da história do Ministério Público, foi matéria de 4 páginas do Estadão, inclusive de capa. E eu sequer apareci numa entrevista. Não tem lá falando que fui eu que fiz a denúncia. Fui eu que fiz. Levei 6 meses. A denúncia tem 860 páginas, Glauco. O processo tinha 49.000 páginas, né? Então muita coisa foi feita. A gente precisa informar vocês, informar a população. E eu vou te dar um outro exemplo, quanto é importante a utilização da mídia. Quando nós fizemos o pedido de remoção, não foi porque saiu da minha cabeça, eu acordei num dia e falei, hoje eu quero remover o Marcola. Não tô, né? Tô a fim de remover, não é isso. Nós estudamos, nós discutimos, né? Como foi feito em outros países? Como que aconteceu na máfia italiana? Deu resultado? Deu. Deu um max processo, isolamento, cárcere duro. O que aconteceu em decorrência disso? Quebra de cadeia de comando. Primeira decorrência. Depois, disputa interna pelo poder e racha. Enfraquecimento paulatino da facção da organização. Foi isso que nós almejamos. Está acontecendo? Pois é, isso que eu ia te falar. Estamos em qual fase aí? O Nós estamos racha na está fase, acontecendo. nós já tivemos a quebra de cadeia de comando, Com as prisões e com isolamento o na federal. isolamento, né? Isso por quê? Porque sai ordens de lá e chegam informações. Claro, todas codificadas através de advogados e de familiares, né? Me permite um parênteses, Pois não. porque lá no início da conversa, eu não quis interromper o raciocínio do Sim, senhor, mas para quem está em casa, entender a dificuldade de quebrar essa comunicação. Um gravata, um advogado conversando com seu cliente, usando termos como STJ e STF, não é muito natural da atividade jurídica claro. dele? Aí, até você quebrar, eh eh, descodificar isso, né, e iniciar uma Entendeu que era aquilo, que era um iniciar uma código e não investigação. um processo. Então, assim, porque a população também entende que sempre porque o nosso país tem pouca credibilidade, né, os agentes Exatamente. públicos, a classe política tem baixíssima credibilidade, fruto de toda a sacanagem que é feita nesse país, né. Então acha que é sempre uma facilitação né, De mas maneira não, é nenhuma. muito difícil, a legislação permite
um acesso, né, do preso, que eles usam, né, mais profissionais ali, usando a carteirinha da ordem, e aí é muito difícil. Com Então, por certeza. favor, fale, pode continuar. E isso aí é bom. Eu até hoje dei uma entrevista e um repórter perguntou para mim, falou: "Doutor, mas então, com tudo isso que vocês fazem, né, não seria mais fácil cortar essa comunicação, porque tudo vem dos presídios, não é?" Eu falei: "Não, não vem dos presídios, né, o senhor está enganado. Eu vou te explicar por quê. A organização hoje ela está tão estruturada, os setores estão tão, bem, solidificados, eu digo que é uma engrenagem muito bem, azeitada, né. Eh, o Marcola, ele nunca se preocupou em saber quanto que está vendendo de cocaína aqui nas biqueiras, isso não era o trabalho dele, ele era o CEO da empresa, né. O Soriano, o Cego, o Abel, o Funchal, e outros. Pô, isso não é o trabalho deles. Eu estou falando de uma empresa, de uma multinacional do crime. Então, eu brinco assim, né, até quando eu dou aula e faço palestra. Doutor, o senhor não falou que ia isolar, que ia acabar? Eu falei: "Nunca falei que ia acabar com o PCC. Aliás, nem é minha pretensão. Mas eu vou acabar com essa geração do Marcola, eu prometo para vocês. Ou pelo menos eu vou enfraquecê-la." Eu acho que eu não, né, mas, todo o trabalho que está sendo feito por todos nós, tá levando a isso. Eu vou te explicar por quê. Ah, eles têm o direito, por exemplo, já tinham em São Paulo e tem no sistema federal. O que não tem no sistema federal é visita íntima hoje, a partir aproveitou a pandemia, depois houve a Acho que a própria lei. morte, né, Não, sim, eu sim, sim, lembro houve a que morte. teve uma portaria depois Isso. da morte que tirou a visita, então eu tenho o Claro, prazer claro, de não ter visto, claro. visita íntima no Presídio Sim, Federal, porque foi 2017, mas era exato, frágil. isso. Só depois lá pra frente que conseguiu tirar realmente, dentro do regulamento, né. Salvo aqueles que estavam em RDD, que já não tinham, no regime Isso. disciplinar diferenciado. O que acontece é assim, que as pessoas têm que entender que na Itália é assim, né, Uhum. o preso, o líder da máfia, ele recebe advogado, ele recebe familiar, não é sempre, mas recebe. E ele vai conseguir passar a ordem codificada, sem nenhuma, negligência ou corrupção do servidor. É muito fácil apontar: "Ó, isso aqui, pô, mas não é só parar", né. Então, na verdade, eles acham assim, né, às vezes, uma parte mal, informada, como a pergunta que me veio hoje: "Olha, não, então, tudo sai dos presídios, não tem um jeito de bloquear?" Falei: "Não, primeiro, ó, eu ouvia muito o mantra que se acabasse com os celulares no presídio, acabava com o PCC. E eu sempre defendi que não. Vou te falar por quê. Porque não era só através do celular, né, eu falei: "Vai acabar o celular, vai até atrapalhar um pouco algum tipo de monitoramento ou investigação e vai continuar acontecendo crime, só vai ter um delay." Uhum. Eu falo: "A ordem vocês não têm um delay aqui, às vezes, da transmissão?" Sim. O delay pode ser de um dia ou pode ser de uma semana, no caso do sistema federal, que ele tem visita Atendimento a semanal. atendimento semanal, então, assim, vai entrar, continuar entrando e saindo, seja através de familiar, seja através de um mau advogado, né, que tem bons, mas tem ruins também. Tem, assim como tem, maus promotores, maus juízes, maus policiais, mas, Policiais. não generalizando. O que eu quero dizer é assim, a gente tem que ter uma situação que é uma grande empresa criminosa, é uma multinacional do crime, tá, é uma SA. Então, eu costumo brincar assim, né, eu não vou fazer propaganda, né, nem merchandising, mas é para todo mundo entender. Se eu prender hoje toda a diretoria da Coca-Cola, o CEO e toda a diretoria da Coca-Cola mundial, você vai continuar a tomar só Coca-Cola amanhã, semana que vem, no mundo inteiro. A Vai máquina parar. funciona Funciona sozinha. sozinho. Agora, se a Coca-Cola vai se associar com a Pepsi, só esse CEO, essa diretoria que você prendeu que vai resolver. Então, por que que é importante as pessoas saberem disso? A cúpula só é comunicada e toma decisões estratégicas. Eu vou te dar um exemplo. Se agora houver, por exemplo, houve uma outra coisa que ninguém fala, mas eu já vou adiantar para você aqui. E eu já sabia disso, porque eu conheço esses caras, talvez mais do que a família deles, que eu escutei muitos caras. Eu sei como eles pensam. Não é que o meu policial, não, eu escutava. Inclusive, isso é todo dia, toda noite eu escutava. Eles começavam a falar 8 horas da noite, o Marcola, o Carambola, todos eles, né? E eu sei como todos eles pensam. Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque
O Barcola, ele sempre diz o seguinte: nosso inimigo é o Estado. O crime não deve lutar com o crime. E é lógico, né? Há uma lógica nisso. Então, quando eles foram para o sistema federal, o que aconteceu? Houve um pacto, né? Houve uma trégua entre o Comando Vermelho e o PCC. O Marcinho VP mandou uma determinada advogada procurar o Marcola, ou procurar um outro líder emissário do Marcola, não foi diretamente o Marcola. Primeiro, pedindo dinheiro para financiar ações no judiciário, para tentar derrubar a portaria, que depois acabou virando a lei anticrime, que proibia as visitas íntimas. Então, o PCC liberou na época 5 milhões de reais, né? Eu tenho prova disso, para que essa suposta advogada ou uma ONG qualquer contratassem juristas para elaborar uma peça jurídica, um pedido. Foram feitos 2 pedidos. Uma ação no Supremo Tribunal Federal de descumprimento de preceito fundamental, denunciando que havia ofensa a direitos humanos, preso, etc., mas que por trás estava PCC e Comando Vermelho, e também, paralelo a isso, denunciar o Brasil, entrar com um processo na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que de fato está correndo lá. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? Que um dos efeitos do isolamento foi uma trégua da guerra entre Comando Vermelho e PCC.